Olá, turminha do primeiro ano. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020, né? Isso mesmo. Vamos começar a nossa rotina, começando nossas músicas de rotina. Então vamos lá, todos aí cantando, participando das nossas aulas, né? Segunda-feira, uma semana, estamos iniciando a semana, que seja uma semana bem abençoada para todos nós. Vamos lá? Bom dia, com alegria, bom dia para você e para mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Bater os pés, bater as mãos e cantando esta canção. Bater os pés, bater as mãos e cantando esta canção. Isso mesmo, criança. Vamos agora pegar o nosso livro, volume 3, de língua portuguesa, que a nossa aula hoje é de língua portuguesa, né? Vamos lá? Página 29. Na nossa página 29, nós vamos continuar estudando, né, sobre as fábulas, certo? E as fábulas, elas nos ensinam, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer mais uma fábula. Essa tem a aranha como personagem principal. Então, vamos ver aí o nosso texto. Acompanhe com aquele olhinho da leitura que nós fizemos em produção textual, certo? Então vamos lá. O nosso título é Aranha e as Uvas. Uma aranha observou durante dias a fio os momentos dos insetos e notou que as moscas ficam em torno de um grande cacho de uvas muito doces. Já sei o que fazer, disse ela para si mesma. Subiu para o alto da parreira, por meio de um tênue fio, desceu até o cacho de uvas, onde se instalou num pequeno espaço entre duas frutas. De dentro do seu esconderijo, conseguia alcançar com facilidade as mosquinhas e os outros insetos que voavam por ali. Porém, logo chegou a época da colheita. O fazendeiro foi até o campo com seu cesto, colheu vários cachos de uvas e, entre eles, aquele que estava a aranha. No cesto que foi jogada, a aranha continuou escondida, mas não podia enganar a mais nenhuma mosca e ficou suas deliciosas refeições. Moral. Aí vocês sabem, criança, nós já estudamos que toda fábula, ela tem uma moral. A nossa ainda está aqui para fazermos. Nós não vamos fazer agora. Nas nossas próximas atividades, nós vamos descobrir o moral da história da fábula, certo? Vamos agora para a página 30. O nosso ícone para entender o texto. E os colegas... Tá faltando uma parte lá, não tá dando para ver, tá, crianças? Antes daqui tem ainda outra anunciada, eu vou ler para vocês. Converse com o professor e os colegas sobre o sentido das frases abaixo. Em seguida, substitua os termos em destaque por outros com o mesmo significado. Então, nós vamos agora fazer o quê? Nós temos essa frase. Aqui estão as palavras em destaque, certo? E nós vamos substituir essas palavras por outra que tem o mesmo significado. Vamos repetir o começo da frase e substituir as palavras em destaque. Então, vamos lá. Nossa frase diz:
Uma aranha observou durante dias a fio os movimentos dos insetos. Então, nós vamos começar, vamos repetir a frase, certo? Aranha observou durante dias a fio. Nós vamos dar muitos dias, certo? Durante muitos dias, né? Durante muitos dias, os movimentos dos insetos. Pronto, essa seria a nossa frase, certo? Essa seria a nossa primeira frase. Vamos para a segunda frase. Subiu para o alto da parreira e, por meio de um fio, desceu até o cacho de uvas. Então, vamos lá substituir a palavrinha que está em destaque, né? Por meio de um fio, certo? Por meio de um fio desceu até o cacho. Cacho de uvas. Ok? Vamos para a próxima. Segunda questão. A moral da fábula não foi colocada ao final do texto. Qual poderia ser ela? Marque um X na resposta correta. Depois, anote a moral no espaço no fim do texto lido. Tá vendo, criança? Por isso que lá ainda não tinha a moral, porque agora nós vamos descobrir qual era a moral da fábula e vamos escrever lá no espaço. Nós temos aí 3 opções. Vamos ler a primeira opção. Uma boa ação ganha outra. Será que lá foi uma boa ação? Falar é fácil. Difícil é fazer. E aí? Ou, a última opção, o feitiço virou contra o feiticeiro. Qual dessas 3 vocês acham que vai ser a nossa moral da nossa fábula? Muito bem, crianças do primeiro ano. Isso mesmo. O feitiço virou contra o feiticeiro. Muito bem. Então, nós vamos voltar lá no nosso texto e vamos escrever a moral da história. Isso, vocês vão colocar aí. O feitiço virou contra o feiticeiro.
feiticeiro. Ok? Essa é a moral da história. Continuando o nosso exercício, na nossa página 30, né? Terceira questão. Qual foi a ideia da aranha para capturar moscas? Então, o que foi que ela fez? Ela escondeu-se, né, entre as uvas, para que ninguém visse ali e para que ela pudesse surpreender suas presas. Então, isso foi o que aconteceu, né? Escondeu-se entre as uvas para que ninguém Pronto, essa seria a resposta, né? Esconder-se, o que ela fez? Ela se escondeu entre as uvas. E aí ela ia poder pegar quem? As moscas, né? Nossa quarta questão. Você acha que foi uma boa ideia? O que a aranha fez foi boa? Por quê? Então, essa questão aí, gente, é pessoal. Vocês vão dizer se vocês acham que foi ou não. Se você acha que foi sim, você vai dizer por quê. Se você acha que não, também você vai dizer o porquê. Nós vamos agora para a página 31, certo? A continuação do nosso exercício. Com a ajuda do professor, pinte no texto o trecho de acordo com a legenda. Então, vocês vão precisar de duas cores, amarelo e azul. De amarelo, lá no texto, vocês vão pintar a fala da aranha. E de azul, vocês vão a fala do narrador, aquele que está contando a história. Então, vou voltar aqui o texto só para mostrar para vocês, tá? Onde é que está a fala da aranha e a fala do narrador. Então, a fala da aranha está aqui, ó. Quando tem esse travessãozinho, quer dizer que alguém está falando. Então, ó, já sei o que fazer. Disse para si mesma. Então, essa daí vocês vão pintar de amarelo. E o resto do texto, vocês vão pintar com a cor azul. Isso, porque aí é o narrador, ele está contando a fábula, certo? Vamos para exercício 6. Depois que a aranha se instalou na plantação de uvas, passou-se muito ou pouco tempo até o fazendeiro colher os cachos de uvas? Copie do texto o trecho que demonstra isso. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui. Pouco tempo. Ficou feio esse M. Pouco tempo. Porém, passei, gente, dali.
porém logo chegou a época da colheita. Pronto, tá aí a nossa resposta, certo? Sétimo exercício. Qual é a sua opinião sobre a fábula? Marque a imagem que representa a sua resposta. Então, você vai dizer aqui qual dessas duas vocês... qual a opinião de vocês, se vocês ficaram felizes, se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, né, da fábula. Por que você marcou essa imagem? Justifique nas linhas abaixo. Então, se você marcou essa que gostou, você vai dizer o porquê. Se você também marcou essa, você vai dizer o porquê. Você vai ver qual é as duas que você vai escolher, qual imagem você vai escolher. Então, essa daí é uma resposta pessoal, certo? Vamos para o exercício 8. Com as lições que aprendemos nas duas fábulas, lidas até agora, podem nos ajudar a cumprir regras de diferentes lugares? O que é que vocês acham? Aí tem duas respostas. Na primeira, o que foi que nós aprendemos com a primeira fábula? Na primeira fábula, nós aprendemos o quê? Devemos cumprir as obrigações. Lembra da nossa primeira fábula? Que nós teríamos que cumprir primeiro com as nossas obrigações e depois é que nós podemos fazer, né? Seriam momentos mais livres, né? Que seria a diversão, né? A nossa primeira fala fala sobre isso, que nós devemos cumprir primeiro as obrigações antes das diversões. E a nossa segunda, o que é que ela diz? Quando enganamos alguém, quando enganamos alguém, o que é que vai acontecer? Podemos nos dar mal, né? Essa foi a nossa segunda fábula. Nós não podemos enganar ninguém, porque nós vamos enganar, nós vamos o quê? Não vai ser bom para nós. Então, essas foram as duas lições. Na página 34 não, na página 32. Isso, na página 32. Mão na massa. Observe o nome dos personagens da fábula: Aranha e Fazendeiro. Recorte da página 13 do manual de apoio, depois organize-as em seguida de acordo com o som final. Então, vocês estão vendo aí, ó, Aranha e o Fazendeiro. Vocês vão precisar ir até o material de apoio, na página 13. Lá tem umas palavras e vocês vão organizar embaixo de cada imagem, certo? Isso. Então, como é que vai ficar as palavras organizadas? Lasanha, ganha, manha, Espanha. E do lado
lado do fazendeiro, nós vamos colocar o quê? Dinheiro. Banheiro. Chaveiro. E verdadeiro. Essas, crianças, são as palavras que vocês vão tirar do material de apoio, página 13, e vão colar nesse espaço, certo? Exercício 2. O que você percebeu nas palavras que organizou? Então, o que foi que vocês perceberam? Aí, o que é que tem para nós percebermos naquelas palavras? Vocês vão perceber o quê? Observe as palavras, o finalzinho de cada palavra, o que é que vocês vão descobrir? Nós vamos descobrir que as palavras de cada grupo, vocês viram que foram aranha e fazendeiro, né? Que de cada grupo tem o mesmo som. Sei se vocês... O mesmo som. O som final. Tem o mesmo som final. Cada grupinho, né? Ou seja... o que é que aconteceu com elas? Elas rimam. Nós já estudamos rima, né? Vocês lembram que a rima... Vamos ver aqui a imagem da aranha. Ó, aranha, né? Aquele pedacinho, anha, né? Vocês têm que fazer o que é que a palavrinha que rimou, como por exemplo, lasanha, nha, né? O pedacinho que está do som que está rimando. Então, o que aconteceu com cada uma delas foi isso. Foi a rima. Finalzinho de cada palavra, elas ficaram o quê? Elas tiveram esse som, o sonzinho final, certo? E aí nós terminamos a página 32, crianças. E vamos para a página 33, certo? Vamos lá para a página 33. Leia em voz alta as palavras a seguir e pinte um quadro para cada sílaba que você leu. Então, vocês vão ler as palavrinhas e vão pintar. Por exemplo, aranha. Então, quantos quadradinhos nós vamos pintar? 3 quadradinhos. Ó, aranha. Então, foi 3 pedacinhos. Vocês vão pintar os pedacinhos, certo? E esse exercício vocês vão continuar fazendo em casa. E na próxima aula eu corrijo as que estão faltando, certo? Deixa eu explicar agora o exercício 4. Agora responda. Qual palavra tem mais sílaba? Quando vocês terminarem de pintar lá, vocês vão perceber e vão responder para a tia, tá? Vamos, e quantas, né? Quantas sílabas ela vai ter? Aí na letra B, qual palavra tem menos sílabas? Vocês vão observar lá depois que vocês fizerem responder o exercício 3, ok? Vamos para o exercício número 5. No exercício número 5, reescreva as frases substituindo cada imagem por uma palavra. Então aqui, ó, temos 2 imagens. O que é que vai acontecer? Você vai escrever o nome dessa imagem. Você vai reescrever a frase e vai colocar o nome da imagem, certo? Aí a letra A. Vocês vão escrever aqui, ó. Aqui. Vou fazer só uma para vocês observar e vocês fazerem as outras 2. Tá bom? Então vamos lá. Ficaria assim. A aranha queria fazer uma
armadilha para pegar, para pegar quem? As moscas. Então, essa seria a frase, certo? Você substitui o quê? A imagem pela palavra aranha e pela palavra mosca. E aí vocês vão continuar fazendo a letra B e a letra C, substituindo as imagens, viu? Ó, vocês vão substituir a imagem e vão escrever a frase toda, certo? Isso na letra B e na letra C. Ela fez uma, o quê? Teia no meio das uvas para capturar as moscas. E na letra C, professora, o que é que nós vamos fazer? Um dia, o fazendeiro resolveu colher as uvas e colocá-las em um cesto. Então, essas foram as 3 frases que vocês vão fazer e eu vou corrigir na próxima aula. Certo, crianças? Combinado? E na página 34, vamos produzir. Isso, na página 34 vamos produzir, que é o nosso ícone. Vamos recordar uma fábula. Com o professor e os colegas, escolha uma fábula que vocês conhecem. Converse sobre ela e se lembre de tudo que é importante contar para quem vai ler a história. O professor vai registrar na lousa o que vocês disseram. Usem o espaço abaixo para fazer o desenho que representa a história. Então, nessa daí, criança, vamos lembrar de 2 fábulas que nós já estudamos, certo? Qual foi as nossas 2 fábulas? A cigarra e a formiga, né? A cigarra e a formiga. O que aconteceu? A formiga trabalhava demais, não era assim? Guardou a sua comida, enquanto a cigarra fazia o quê? Ela só cantava. E aí no verão, o que foi que aconteceu? No verão, no inverno, né? No verão elas trabalharam. No inverno, o inverno veio e a cigarra ficou sem comida. E foi pedir ajuda para quem? Para formiga, né? A cigarra ficou sem comer, foi pedir ajuda para a formiga. E aí a formiga ajudou a cigarra. Na nossa segunda fábula, nós tivemos o quê? Nós tivemos a lebre e a tartaruga. Lembra da história da lebre e da tartaruga? A lebre apostou uma corrida com a tartaruga porque achou que a tartaruga não conseguiria vencê-la. E o que foi que aconteceu? Ela, se achando muito esperta, dormiu. Enquanto ela dormiu, a tartaruga, ó, com seu passinho, chegou ao ponto, né? Ela que foi a vencedora da corrida. Então, dessas duas fábulas que nós estudamos, que vocês aí em casa, em família, vão conversar sobre as 2 fábulas e vocês vão desenhar nesse espaço que está aí no livro de vocês. Combinado? Isso, muito bem. E aí, crianças, encerramos a nossa aula de língua portuguesa. Espero vocês na nossa próxima aula, certo? Alguma dúvida que vocês tiverem, já sabe, manda um recado no WhatsApp para a professora Jaqueline e para a professora Aline. Espero vocês na nossa próxima aula. Beijo da professora.